Olá, pessoal, muito bem-vindos a mais uma sabatina com os pré-candidatos à presidência da República. Hoje recebemos aqui Romeu Zema, governador de Minas Gerais. Aqui comigo na bancada da Brasil Paralelo estão o Ricardo Gomes, que é diretor executivo do Instituto Milênio. Do meu outro lado, Samir Age, que é advogado, ex-juiz e professor de retórica. Temos o prazer de receber aqui Romeu Zema. Bem-vindo, Romeu. Prazer, Renato, estar aqui junto com o Samir e com o Renato. Uma satisfação enorme estar novamente aqui no Brasil Paralelo, que tem feito tanta diferença para os brasileiros. Maravilha. Queria registrar que a gente faz o convite para todos os pré-candidatos, né, que estão aí aparecendo nas pesquisas. Então já tivemos Ronaldo Caiado, hoje com o governador Zema. Esperamos que os demais candidatos também possam participar aqui com a gente. Governador, quero começar com o seguinte. O senhor tem como uma marca muito forte essa questão de ter vindo do setor privado, né, ser um empresário de bastante sucesso, assumiu uma máquina pública com um desafio muito grande, pegou uma herança ali complicada no estado de Minas Gerais, mas existe muita controvérsia em relação à situação fiscal, à situação econômica do estado de Minas. A dívida, a gente vê que aumentou bastante, por outro lado, o senhor conseguiu colocar os salários em dia. Como é que está a situação de Minas que o senhor deixou para o povo mineiro? Renato, intriga da oposição. E eu vou deixar muito claro, eu sempre ando com um caderninho da dívida de Minas que eu vou te entregar no final. Se alguém, há 8 anos atrás, devia o equivalente a 10 meses de salário e hoje deve o equivalente a 7 meses de salário, a situação dessa pessoa melhorou ou piorou? Melhorou. Você concorda? E o que eles falam é que a situação de Minas piorou. A dívida em valores nominais subiu, mas proporcionalmente ela é muito menor do que era quando eu assumi. A capacidade de pagamento do Estado é muito maior. E eu não fiz R$1 de dívida. Tudo que o Estado de Minas deve hoje foi dívida criada anteriormente à minha posse. O único documento que eu não assinei durante todo o meu período como governador foi empréstimo e financiamento, até porque Minas não tem nota de crédito até hoje. Outro fato muito importante, a dívida de Minas cresceu e cresce por causa dos juros extorsivos que a União cobra. Fez com que o Estado praticamente quebrasse. E hoje o Estado está com seus compromissos totalmente em dia. Folha de pagamento, as verbas remuneratórias dos que rescindem o contrato de trabalho, coisa que não acontecia. Uma das coisas que mais me emocionou como governador foi um dia andando na rua, uma senhora idosa me parou e falou: quero te agradecer. Eu fiquei 9 anos esperando as minhas férias prêmio. Eu era professora e não recebia. Recebi 2 meses atrás. Entendeu? Nós pagamos um passivo que estava lá represado, que ninguém fala. Só isso, 29 bilhões de passivo, que prefeitos, funcionários públicos não recebiam. Foi só acumulando, acumulando, acumulando. Então, além da dívida proporcionalmente ter reduzido, nós eliminamos esses 29 bilhões de reais. E um detalhe importante: hoje, o Estado tem recurso para investir, porque a folha de pagamento que representava 68% da receita corrente líquida caiu para 49%. Então, antes era tudo comprometido com a companheirada e hoje não mais. Então, Deus iluminou o nosso governo e Minas vai continuar avançando. E quer uma coisa que diz que Minas está avançando mais do que qualquer outra. Eu cheguei aqui, estava cheio de mineiro, não estava? Ó, eu sou de lá, eu sou não sei de onde, né? Minas sempre foi, Samir, um estado de emigrantes. Mineiro indo para São Paulo, para o Rio, para o Centro-Oeste. O IBGE apontou que durante o meu governo esse fluxo inverteu. Mais brasileiros indo para Minas do que mineiros indo para... Igual Santa Catarina. E as pessoas vão para onde tem oportunidade ou para onde vão piorar de vida? Então, dá para ver que a coisa lá caminhou na direção oposta do que a oposição a mim fala. Governador,
A reforma, as reformas que têm acontecido na Câmara dos Deputados têm ganhado a imprensa e têm um apoio de grande parte da opinião pública. Uma delas, a mais recente, é o fim da escala 6x1. Esse é um tema que conta com a aprovação popular amplamente majoritária. Só que os economistas apontam que haverá consequências drásticas no setor produtivo, com possivelmente inflação, desemprego, enfim. Como o senhor avalia esse tema? Sâmir, o brasileiro trabalha muito. Agora, como que você corrige isso? Numa canetada, como esse governo está falando, ou melhorando a renda, como os países ricos fizeram, e as pessoas acabam tendo a oportunidade ou a condição de fazer uma opção seguinte: eu vou trabalhar só 30 horas por semana, porque o que eu ganho com 30 horas dá para mim viver confortavelmente. Ou então, eu vou trabalhar 50 horas porque eu vou reformar minha casa e preciso de mais. Em países que deram certo, todos ganham por hora e fazem o seu contrato de trabalho. Você é casado, você me contou outro dia. O brasileiro, quando vai casar, ele tem uma série de opções. Comunhão total de bem, comunhão parcial, separação total. Não é assim? Na hora de casar, você tem opção. Na hora de trabalhar, você tem opção. Você é obrigado a engolir CLT. Eu queria que o brasileiro tivesse a opção de fazer, não, eu quero um contrato de trabalho por hora trabalhada. Eu vou trabalhar só no sábado, porque eu preciso ganhar um extra das 8 da manhã às 5 da tarde. Eu já tenho outra atividade, mas no sábado eu vou fazer isso aqui, porque com isso aqui eu vou ganhar mais 3 mil por mês. Nos outros países funciona assim. Aqui no Brasil, nós estamos empurrando as pessoas para a informalidade, porque muitas vezes quem vai trabalhar, inclusive tenha 14, 15 anos, se não tiver um SESI, SENAI na cidade, 99% das cidades não tem SESI, SENAI, SENAC, você não consegue fazer o jovem aprendiz, e fica um governo fazendo uma ação no ano eleitoral populista, falando que vai melhorar a vida do trabalhador. Eu quero melhorar a vida do trabalhador é fazendo ele ganhar o dobro. E quem ganha o dobro do atual escolhe se vai trabalhar 30, 40 ou 50 horas, dependendo da necessidade. Nós temos uma legislação antiga no Brasil e os políticos querendo falar que estão fazendo alguma coisa. Até boa a sua fala, governador. Vou aproveitar, porque o senhor chegou a fazer uma declaração sobre trabalho infantil que teve uma repercussão polêmica. Eu queria que o senhor explicasse em que sentido o senhor falou sobre trabalho infantil. Eu falei, Sâmir, que uma das coisas que me ensinou muito na vida é que desde que eu me lembro, eu ajudo meu pai na empresa. Agora, eu falar isso, eu estou querendo falar que é para criança trabalhar, eu falei que me ajudou. Não falei que é para criança trabalhar, não. Teve alguém que interpretou. Se alguém pegar minha fala lá, vai ver que eu nunca falei isso. Agora, eu sou totalmente favorável a que os jovens, e a lei atual é até razoável, permite com que o jovem aprendiz, que é um programa oficial do governo, possa começar a trabalhar com acompanhamento a partir dos 14 anos. Para mim, essa idade está ideal, não precisa mudá-la não. O que precisa mudar é que o jovem aprendiz deve abraçar 2 ou 3% dos jovens do Brasil só. É alguém que mora em cidades maiores, onde tem alguma unidade do sistema S. Aonde tem unidade do sistema S, tem jovem aprendiz. Aonde não tem, e a esmagadora maioria das cidades não tem, você não consegue operacionar. Eu venho do setor privado, eu convivi com isso a vida toda. E aí o que acontece, Sâmir? O jovem de 14, de 15 anos, que não pode trabalhar por lei, a não ser no regime de jovem aprendiz, ele vai ficar sem trabalhar? Não vai. Só que aí ele vai fazer bico na informalidade. Não vai recolher,
não vai contar como tempo de serviço e está fomentando um tipo de atividade que não é boa para a economia e nem para ele. Quando ele não é recrutado pelo crime, que o crime é sedutor, é glamuroso aqui no Brasil ainda, coisa que eu quero mudar por completo. Então nós criamos um sistema burocrático que dificulta a inserção do jovem. Na minha opinião, a escola é que deveria fazer o convênio com a empresa. O aluno está frequentando a aula, está tendo um bom aproveitamento, ele está apto a trabalhar 4 horas por dia, ou não sei quantas horas por semana, e se ele piorar o desempenho, a frequência, ele perde o emprego. Isso é o que acontece em países sérios. E você, que é uma pessoa extremamente esclarecida, sabe que trabalho ensina, complementa a educação. Alguém que passa a ter um chefe, que passa a ter metas para cumprir, que passa a ter obrigações ali no trabalho, é um complemento àquilo que ele está aprendendo numa escola. Em países desenvolvidos, funciona dessa maneira. E aqui no Brasil criou-se uma ideia de que se um jovem estiver trabalhando, está atrapalhando a educação dele. Na minha opinião, está complementando a educação. Governador, o senhor mencionou que a dívida de Minas, ela reduziu em relação à receita do Estado, a capacidade de pagar. No Brasil, não é assim. O Brasil, o governo federal, chega a 80% do PIB, o endividamento, um número recorde desde a pandemia. Isso se soma a juros altos, déficit constante da máquina pública, uma carga tributária que já passou do limite do que o brasileiro aceita pagar. O Brasil está caminhando para um pacote para a necessidade de um pacote de reformas profundas. Eu queria lhe ouvir sobre as principais reformas que o senhor acha que o Brasil precisa e que propõe para o governo que vai começar. Eu brinco, né? Se Javier Milei é 10, né? O quanto de reforma o Brasil precisa de motosserra e de reformas para a economia? Ricardo, a situação da Argentina era bem mais grave do que a do Brasil. Uma inflação que chegou, né, a patamares muito superiores à nossa aqui. E outro problema sério da Argentina, sem reserva cambial, né? O Brasil hoje tem seus 380 bilhões de reais. Eu, como empresário, eu falo que eu vi 2 grandes mudanças no Brasil para melhor. Primeiro, nós acabamos com a inflação, a hiperinflação em 1994, e depois acabamos com aquelas maxis desvalorizações da moeda. Eu tinha dívida em dólar, de repente eu acordava, a dívida da empresa tinha dobrado. Falava, vou quebrar, você entende? Hoje não acontece isso mais porque essa reserva de 380 bi serve como um colchão que amortece. O real pode desvalorizar 5%, 10%, 15%, mas não 50% como acontecia no passado. E o Brasil precisa caminhar nesse sentido, né? O que os economistas chamam é de abismo fiscal. Minas Gerais, a dívida caiu de 190% para 160% da receita. Quando se fala em país, é sobre o PIB. A dívida nossa, não demora, vai atingir 100% do PIB. Nenhum país no estágio de desenvolvimento do Brasil tem uma dívida tão grande assim. E com tendência a continuar crescendo de maneira cada vez mais acelerada. E o que nós vamos fazer é poupar, privatizar, não roubar e prosperar. É basicamente... Você já tem um nome para ministro da Economia, não? Vai ser ministros ligados à escola austríaca. Né? É o que eu acredito que funciona. Eu não acredito em pajé, com todo respeito, em milagres. Eu acredito no que deu certo no mundo real, em países que caminharam para frente. Não vou acreditar em magia de forma alguma. Então, eu vou pé no chão. E nós vamos levar adiante algumas reformas, Ricardo. Vamos precisar de uma reforma administrativa, fundamental para dar racionalidade ao setor público, já deveria ter sido feita há 15 anos.
vamos precisar de uma reforma 2 da Previdência. Em 19 eu tentei colocar um gatilho lá, que estava até previsto, ou seja, a expectativa de vida sobe, a contribuição aumenta alguns meses. Não colocaram. A expectativa de vida está subindo, a conta não vai fechar. Terceiro, uma revisão de programas sociais. Eu até acho que deveríamos melhorar para as mães, mas tirar dos marmanjões. O que tem de homem de 20, 25, 30 anos, saudável, com propostas de emprego no plural, para poder trabalhar e se recusando, não está escrito. Milhões. Eles querem continuar recebendo o Bolsa Família e fazendo o bico de acordo com a vontade deles, de acordo com a conveniência. Nós estamos formando uma geração de imprestáveis dessa forma aí, com esses homens fazendo isso. Trabalho informal, bico, não qualifica ninguém. E na hora que nós tivermos um presidente sério que sinaliza ao mercado essas medidas, vocês lembram o que aconteceu lá com o teto de gastos. A taxa de juros caiu pela metade em menos de 12 meses. E eu quero um corte mais profundo ainda. Eu tenho certeza que dá para a taxa de juros no Brasil, no horizonte de 1 ano, na hora que nós assumirmos com essas medidas, criando essas expectativas, cair para 6% ao ano. E aí nós vamos ter um setor privado que vai sentir um alívio grande, porque quem acreditou no Brasil, investiu, fez financiamento, está quebrando. Só está rindo e achando bom os milionários e bilionários que estão aí. É o mecanismo que mais concentra renda. E lembrando que 80% dos brasileiros, eu venho do varejo, na hora de comprar um celular, uma moto, um carro ou qualquer bem de maior valor, faz isso de maneira financiada, com a taxa de juros lá em cima. Isso é uma sangria, uma hemorragia na renda sem tamanho. Por isso que as famílias estão endividadas. Por isso que o povo está insatisfeito. E se atrasar uma prestação, aí vira uma bola de neve, porque aí é juros sobre juros e ninguém mais consegue cercar. Então é fundamental. E a gastança do Lula e do PT, nesse contexto, é jogar a gasolina no incêndio. Então, cada vez gastando mais, o mercado sinalizou nos últimos dias que os juros vai subir mais. Já estão sinalizando. E a situação lá fora está ficando mais complicada para o Brasil, devido toda a questão de bancos centrais lá, que não é um mérito aqui. Então, é necessário uma medida drástica. Minas Gerais, eu cortei mais de 50 mil empregos. Eu desconheço no Brasil um outro ajuste. E nós fizemos, melhorando a educação, a saúde e a segurança pública. Melhorando. Não foi prejudicando, não. Empregos da máquina pública. O Brasil precisa de um ajuste muito grande e vai ser feito. Por bem ou por mal, não tem como escapar. Governador, queria falar um pouco sobre o caso Master, que parece que ainda vai influenciar bastante essas eleições, né? O senhor fez uma declaração logo após a divulgação daquelas mensagens entre Flávio Bolsonaro e Ivor Caro, áudios e tudo mais. Num primeiro momento até houve muitas críticas ao senhor, alguns consideraram uma declaração precipitada, até oportunista, o senhor foi chamado. Como é que o senhor avalia hoje? Vocês se encontraram num evento lá em Minas depois. Como está a tua relação com o Flávio e a tua opinião sobre o que já foi divulgado até agora? Ô Renato, o caso Master é uma caixa de Pandora ou Pandorra? Pandora, né? Uma caixa de Pandora. Tem coisa aí que vai continuar brotando por muitos meses ainda, né? Porque um celular guarda muitas informações, não é isso, né? Pode ser anos ali. Mas teria como eu aplaudir alguém que se aproxima do maior banqueiro bandido da história do Brasil? Eu acho que é difícil alguém querer aplaudir quem esteve, quem conviveu com uma pessoa como ele. Talvez se lá atrás conviveu, não sabia o que ele estava fazendo, menos mal.
Eu moro na mesma cidade dele, Belo Horizonte. Aonde ele nasceu, aonde ele tem esposa, filhos, fez colégio, etc. Adivinha quantas vezes eu encontrei com ele na minha vida? 0. Adivinha quantas vezes ele pediu reunião, audiência comigo? 0. Eu falo que fantasma sabe para quem aparecer. Assombração. E nunca me pediu nada, porque eu acho que ele sabia a resposta que iria ter. Ele já sabia a minha maneira de atuar, morando na mesma cidade. Ele encontrou gente do Brasil inteiro. Eu lá em Belo Horizonte nunca me procurou. Então eu fiquei indignado e expressei a minha indignação e não mudo em nada. Para mim, quem anda com bandido merece ser visto com cautela. Então, me desgastei. E Mas essa eu estou revelação dormindo. da doação dele para o Partido Novo de R$1 milhão do Vorcaro? Então, essa doação aconteceu lá em 2022. Foi para o Partido Novo que ele doou, num momento em que não havia nenhuma suspeita. E pelo que eu tenho conhecimento, ele doou valores muito maiores para outros partidos. Até devido ao Partido Novo ser pequeno, ele acabou doando só R$1 milhão. Deveria ter doado mais, que é o partido mais sério do Brasil, o que mais combate a corrupção que ele mostrou que é capaz de fazer. Acho que até ele doou pouco, porque ele sabia da nossa postura já. Se ele não soubesse, talvez ele teria doado mais. E um detalhe muito importante, Renato, se ele doou, não foi com nenhuma contrapartida, entende? Se ele doou foi porque ele quis doar, porque ninguém no Partido Novo nunca se comprometeu com nada por causa Mas de isso não pode ser doação. o argumento do Flávio também? Já tenho, inclusive, utilizado, né? Agora, quanto que doou para o PL? Eu tenho certeza que deve ter sido muito mais o partido dele, não tenho ideia, mas deve ter sido. E essa, desculpa, houve um certo desconforto também, porque o Novo está em muitos estados coligado com o PL, principalmente mesmo nas Sul, majoritárias, no principalmente. Sul, inclusive. Isso causou um estresse, um desentendimento dentro do partido. Como é que o senhor vê hoje essa relação? Chegou a estremecer as alianças entre o Novo e o PL? Não, Ricardo, é lógico que teve gente que não achou bom a minha declaração, mas eu falei, a minha luta é contra os intocáveis. Se eu critiquei ministro do Supremo que teve relação próxima com um banqueiro, eu vou criticar outros. Se o meu filho tiver, eu vou criticar meu filho. É uma questão de coerência minha e do partido meu. Pau que bate em Chico tem de bater em Francisco. Você concorda? Né? Teve gente que desagradou. Então vai lá e aproxima do banqueiro bandido. Ele é que é o bonitão, ele é que está fazendo bem para o Brasil. Aplaude ele, então. Então teve um desconforto por parte de muitos, mas eu não retiro o que eu disse. E um ponto importante também, o Partido Novo, como você disse, fez alianças nos estados do Sul e também em Goiás. E foi dito para nós do Partido Novo que não havia nenhum envolvimento com banqueiro bandido. E depois aflorou. Então, se alguém foi passado para trás aí, foi nós do Partido Novo, entendeu? Porque havia sido dito, não, nós estamos limpos aqui. Depois vimos que tinha sujeira. Governador, o senhor chegou a falar agora do Supremo e o senhor fez uma série de vídeos, continua fazendo uma série de vídeos dos chamados intocáveis. Isso gerou muito engajamento, gerou muita polêmica e gerou agora um processo criminal no STJ. Como é que o senhor avalia isso? O senhor vai continuar? Vai até o fim? Como é que o senhor lê essa situação? Samer, hoje nós temos uma Brasília vivendo no luxo e um Brasil no lixo. Políticos na riqueza e o brasileiro na pobreza. Se nós ficarmos calados, coniventes com essa situação,
Esse Brasil não muda nunca. Eu vou continuar falando, já fui intimado, minha defesa está sendo preparada ou já foi apresentada, tem uma data limite que eu não me recordo, mas eu estou com a minha consciência, Samir, extremamente tranquila. Depois que eu comecei a criticar os intocáveis, eu passei a dormir melhor. Eu acho que isso sinaliza que eu estou com paz comigo mesmo, você concorda? Quando você está omisso, deixa de fazer alguma coisa que você poderia, para quem tem uma consciência mais apurada, aquilo incomoda. E eu nunca dormi tão bem na minha vida, eu estou até agradecendo a Deus por isso. Então eu acho que eu estou em paz. Se quiserem me prender, prendam. Eu até estou precisando de ler uns livros, depois você me dá algumas indicações também, eu vou usar para descansar e ler. Eu estou fazendo o certo, eu estou fazendo aquilo que 99% dos brasileiros acham e concordam. Porque ter um contrato de 129 milhões para a esposa com o banco de um bandido, está claríssimo que é um atentado à dignidade dos brasileiros, às instituições, e é um ministro do Supremo. É alguém que tem um cargo vitalício. Se fosse lá um secretário, um não sei quem que está lá nomeado, gravíssimo. Mas num país sério, nós já teríamos assistido à renúncia ou à demissão desse ministro há muito tempo. Eu tenho gente conhecida dos bancões aí, nem Bradesco, Itaú, Santander, que são muitas vezes maior do que Master, fazem contrato com esse tipo de valor, com escritórios muito maiores. Então você vê claramente, falam tanto que o empresariado brasileiro é ganancioso. Ganancioso é esse povo que está lá em Brasília, que já recebe um bom salário, altíssimo para os padrões brasileiros, e estão lá ainda querendo faturar milhões se beneficiando do cargo. Eu vou levar adiante essa luta, aconteça o que acontecer. Nós precisamos de gente corajosa no Brasil e não tem nenhum outro pré-candidato que tenha batido tanto, até porque eu não tenho rabo preso. A minha vida toda eu fui pagador de impostos, diferente dos meus concorrentes, que sempre foram recebedores. E se alguém falar, não, você foi governador, fui. Mas tudo que eu recebi eu doei, principalmente para as APAES. Não coloquei R$1 no bolso. Graças a Deus fui um empresário bem sucedido. E eu estou mostrando que quem não tem o rabo preso, e são pouquíssimos, podem criticar. E é o que o Brasil precisa. Porque o que fica na política é um acobertando o crime do outro. Então, aí dessa maneira, esse país não sai dessa situação, não. É o que está acontecendo lá em Brasília. O presidente do Senado é um engavetador de processos, né? Tudo que está errado ele manda engavetar, porque tem o rabo preso. Aí, que dia que nós vamos dar nomes aos bois e mandar para a prisão quem precisa? Nunca. Ainda sobre esse teu passado de empresário, governador, o que mais te surpreendeu negativamente quando o senhor se tornou um gestor público, de ver que as coisas não funcionam, o que mais atrapalhou, e o que, por outro lado, foi uma surpresa positiva? Pô, isso aqui eu não esperava que fosse tão bom dentro de uma máquina pública. Tem as duas coisas. Primeiro, Renato, a máquina pública é um manancial de oportunidades. Para quem sabe fazer gestão, aquilo ali é um matagal com mato de 5 metros de altura. Qualquer foice cega faz um belíssimo trabalho. Até com a mão, sabe? Você vai tirando o mato ali e pegando. Tanto é que eu falei, cortei 50 mil cargos, melhorando a máquina pública. Então você tem muita gente competente. Só que quando a politicagem predomina, o que acontece? Os competentes vão ficar lá no quartinho trancado. Ó, você vai fazer só isso aqui. Porque gente competente dá luz, e quem gosta de fazer politicagem gosta da escuridão, para poder fazer aquilo que eles sempre fizeram aí, sigilo de 100 anos, etc. Então é muita gente competente, muitas oportunidades. Eu falo que eu saí do estado de Minas há 2, 3 meses atrás realizado, por um motivo só. O estado fez uma melhoria na merenda escolar como nunca teve.
Para você ter ideia, o último ano do PT, 2018, o investimento em merenda escolar está lá nas contas públicas, foi 23 milhões de reais. 23. O ano passado, o último ano meu como governador, foi 530 milhões. De 23 para 530. Dá para ver a qualidade que uma merenda era e a qualidade que tem hoje. Então, isso por si só já paga para mim todo o tempo que eu fiquei lá. Mais de 1 milhão de crianças e jovens tendo uma comida, uma refeição que é igual a que eu como na minha casa. Não é diferente. Todo dia tem carne, todo dia tem fruta, tem verdura. Antes, isso não existia. Era cá entre nós uma lavagem. Isso quando as professoras, as diretoras conseguiam fazer uma vaquinha e tapear lá o estômago das crianças. Então, você fica satisfeito em estar fazendo. Agora, as dificuldades vão muito na velocidade. É uma fábrica de frustração ser gestor público, às vezes. Eu queria ter feito 5.000 coisas e consegui fazer 2.000. Mas se eu me comparar com os meus antecessores lá que fizeram 50, eu fico satisfeito, você concorda? Se eu comparar com os meus planos, eu fico extremamente frustrado. Então, eu acho que você tem de ir dançando aí de acordo com a música. Tem muita oportunidade e muita burocracia na hora de fazer uma ponte sobre o Rio São Francisco, que nós estamos fazendo. A construtora que ganhou não tinha condições de executar, começou e parou, atrasou lá tudo 2 anos, entende? E você não consegue falar, esse sujeito aqui que ganhou não tem condição, porque ele cumpriu os requisitos ali. E o segundo entra na justiça, a obra para, então tem esses dissabores, é aquela burocracia que não existe no privado. E, governador, um dos temas que precisa urgentemente de gestão é segurança pública no Brasil. Todas as pesquisas mostram a questão da segurança ou da falta de segurança priorizada pela população no país inteiro como um dos desafios para o próximo presidente da República. Primeiro, como é que o senhor vê esse reconhecimento pelos Estados Unidos de PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas? E o que o senhor espera dessa decisão de efeitos concretos? E o que o Brasil precisa fazer de tema de casa, né? Em vez de esperar que venha uma solução de fora para o problema da segurança pública? Ricardo, eu quero primeiro dar os meus parabéns a vocês aí pela série de El Salvador, né? E ali eu acho que demonstra muito da solução. Eu estive lá, acho que fui o único pré-candidato que foi a El Salvador para conhecer essa experiência que, pelo que eu sei, é única na história da humanidade. Uma redução de 99% nos homicídios num período de 4 anos. Estão salvando lá anualmente milhares de vidas. E o que El Salvador fez é uma orientação para aquilo que o Brasil precisa fazer, que é enquadrar como terroristas todos aqueles que estão em facções ou organizações criminosas. Isso foi feito lá, pena mínima de 25 anos, sem direito a nenhum benefício. Nós estamos falando de gente que mata por qualquer motivo. Eu estive lá, conversei com as autoridades federais, vice-presidentes, ministro da Segurança Pública, mas fiz questão principalmente de conversar mais com a população humilde. Fui lá nas comunidades, conversei com o dono do boteco, conversei com o dono da oficina mecânica, com o motorista do aplicativo, com o caminhoneiro, com a quitandeira, com o estudante, conversei com mais de 40 pessoas. Todos, sem exceção, falaram: a minha vida melhorou muito, graças a Deus e ao presidente que está aí fazendo as mudanças. Ninguém criticou. Todos eram extorquidos. O dono do boteco falou para mim, eu precisava pagar $300 por mês para o crime organizado aqui.
todos os outros precisavam pagar um extra na conta de água, na conta de energia, na conta de internet, tudo. E isso está acontecendo aqui no Brasil. Só que a nossa elite, esses políticos que vivem no luxo, né, não tomam conhecimento disso, não estão nem aí para isso. Tanto é que o ano passado, em outubro, naquela operação conduzida pelo governo do Rio de Janeiro, a maior aprovação foi de quem morava na comunidade e é quem paga o pato. Mas, em resumo, o que eu quero para o Brasil é aumentar o custo do crime. Na hora que nós aumentarmos o custo do crime, a criminalidade no Brasil despenca. Ela não vai cair não, ela vai despencar. Eu vou dar um exemplo que eu tive em Minas Gerais. 2021, cidade de Varginha, sul de Minas. A nossa Polícia Militar de Minas Gerais detectou movimentação suspeita. 28 homens alugaram uma propriedade rural. Pensaram, será que é um retiro espiritual? Será que é para fazer uma festa? Foram lá averiguar, foram recebidos a bala. Teve um confronto, o resultado final foram 28 mortos por parte dos criminosos, nenhum por parte da polícia. Esse pessoal estava lá com um arsenal de guerra, armamento pesado, para fazer aquelas ações do novo cangaço, explosões de bancos e caixas eletrônicos. Eles vão numa cidade pequena, à noite, incendeiam ônibus, caminhões em frente ao quartel para imobilizar a polícia e saem explodindo os caixas e bancos da cidade. Depois desse advento em Minas, o novo cangaço sumiu. Em 2016, nós tivemos 263 ocorrências, 263. O ano passado, 2. O bandido vai para onde o mato vai render lenha. Aonde ele vai levar burdoada, ele não vai. Então, lá em Minas, nós sinalizamos como agir. E na hora que o Brasil fizer isso, bandido muda de profissão ou vai mudar de país, com toda certeza. Existe uma polêmica sobre policiais terem câmeras corporais, né, para filmar toda a operação. O senhor é a favor ou contra? Samer, essa questão é bastante polêmica. Eu sou contra no sentido da câmera ferir a privacidade do policial. Você vai num banheiro, aquela câmera está filmando. Se ela ficar filmando o tempo todo. Você está num intervalo para tomar um café, liga para sua namorada, a sua namorada aparece ali para tomar um café com você, ela está filmando. Então, se ela tiver mecanismos de preservar a privacidade, ser, vamos dizer, colocada para funcionar durante as operações, eu sou totalmente favorável. Eu acho que câmeras no automóvel da polícia já ajuda bastante. Mostrar uma perseguição, mostrar a cena em que ele está atuando ali, que a gente vê que é cada vez mais comum. Então, eu conversei muito com policiais sobre isso. Então, nós temos de encontrar algo que viabilize, porque até para o policial pode ser uma segurança. Porque às vezes ele está ali abordando alguém com educação, e o sujeito dá uma escarrada na cara dele, xinga ele, desacata ele, e a câmera pode estar mostrando isso claramente. Mas tem esse lado da privacidade, e que gera aí um desconforto muito grande. E então eu sou favorável desde que a gente consiga encontrar um meio de estar corrigindo. Inclusive, durante o meu governo em Minas, nós iniciamos uma implantação piloto para avaliação e tentar corrigir esses problemas aí. Temos de respeitar o policial, a privacidade dele, mas temos de dar essa ferramenta também, da qual ele pode se proteger. Hoje, um dos grandes medos dos policiais é eles terem processos disciplinares, que têm se avolumado cada vez mais. Policial hoje, Samer, ele tem medo de abordar as pessoas. Se ele aborda alguém com a característica X,
amanhã ele vai responder um processo administrativo disciplinar que ele é xfóbico. Você está entendendo? É um negócio assim, meio que surreal. O policial fica pisando em ovos. Então, uma câmara dessa pode dar mais conforto para eles fazer as ações. Porque na hora que chega numa audiência, o que prevalece geralmente é a versão da vítima. Não, ele me empurrou, não, ele me desacatou, não, isso aqui que eu feri foi ele, às vezes já tinha ferido antes numa briga lá, no boteco, não sei o quê. Então o policial precisa de mais proteção, mas nós temos de encontrar um caminho que dê conforto para ele. Governador, ainda para fechar esse assunto de segurança, tem uma pergunta enviada pelo Marcos Scavone, que é membro do nosso Conselho Editorial Consultivo, formado por alguns membros aqui da Brasil Paralelo. Ele gostaria de saber do senhor em relação aos decretos feitos pelo presidente Lula sobre as armas de fogo. Como é que o senhor trata esse assunto? O senhor é a favor de uma legislação mais favorável para o cidadão comum ter acesso às armas ou não? Renato, alguém precisa de autorização para comprar faca? Qualquer criança vai ali no supermercado e compra. Arma de fogo não é faca. Mas nós não podemos restringir o uso de armas por aqueles que querem e são do bem. Porque no Brasil hoje está tendo acesso a armas de fogo quem é do mal. Quem é do mal consegue contrabandear, comprar aí no mercado negro na hora que quiser. Quem é do bem vai enfrentar uma burocracia gigantesca. Agora, se é uma pessoa que tem passagem na polícia, que tem um histórico problemático, problemas comportamentais, sou totalmente contrário. Mas nós estamos falando que isso é uma parcela pequena. Agora, quem viaja sozinho, como eu viajei muitas vezes, eu fui assaltado 3 vezes na minha vida, uma delas na estrada. Se eu tivesse uma arma ali, poderia ter sido diferente. Você entendeu? As outras vezes, inclusive aqui em São Paulo, a outra foi em Minas. Então, eu sou favorável a essa arma que é para segurança pessoal para pessoas que têm, vamos dizer, capacidade psicológica de saber o perigo que aquilo ali representa e usar adequadamente. O que nós estamos assistindo no Brasil é uma corrida armamentista por parte dos bandidos e uma população totalmente exposta e vulnerável. Não vou falar que eu sou pró-arma, não. Eu sou a favor de deixar comprar quem quer e é do bem. Simplesmente isso. Não vou fazer propaganda para ninguém. Compre, não. Mas também não podemos deixar o cidadão de bem que quer ter uma arma lá no seu estabelecimento, que já foi assaltado não sei quantas vezes, ficar impedido de ter essa arma. Então é algo que vai nessa linha. Governador, o senhor sente que essa eleição ela vai se dar num clima de plena liberdade de expressão? O senhor se sente... como é que o senhor enxerga o cenário da liberdade de expressão no Brasil hoje? O Brasil vive um momento de ameaça de censura ou o senhor vai para a campanha se sentindo irrestrito para falar o que bem entender? Ricardo, pela ação judicial que eu recebi a semana passada, eu já percebi que estão querendo me cercear. Ter medo de fantochezinho, de sátira, que é coisa mais comum do que isso numa democracia, não é? E se entrou com uma ação contra mim, parece que a carapuça serviu para ele. Ministro do Supremo utilizar jatinho de bandido. Cá entre nós, num país sério, isso já teria tido outras consequências. E você mencionar isso ser tido como ofensivo. Então, eu fico muito preocupado. Nós estamos vendo aí uma tentativa crescente de calar quem discorda, utilizando o poder judicial como meio que um poder censurante, para poder calar as bocas, evitar determinados temas, mas eu vou continuar, você entendeu? Façam o que quiser contra mim, igual falei, eu estou com a minha consciência tranquila. Se fosse para ser mais uma ovelhinha, eu ficava na minha casa, não precisava, que a ovelhinha está cheia aí para ficar obedecendo e falando amém. Eu estou aqui para fazer diferente.
Essa pesquisa recente que foi suspensa, né, pelo Cássio Nunes, o senhor considerou uma censura, né? Uma declaração a respeito disso. Chegou a ter mais detalhes de como é que foi baseada aquela decisão? Como é que o senhor avalia? Não, mas julgo que é uma censura. Quando você tem uma pesquisa que seguiu critérios técnicos, que está tudo claro como foi feito, alguém pode até falar, não, essa pesquisa aqui ela está enviesada porque foi perguntado desse jeito. Não, essa pesquisa aqui está enviesada porque foi feita na internet, a amostra da internet não é tão próxima do mundo real. Você faz as interpretações. Agora, proibir a publicação, eu não concordo, não. Sabe? Bom, falando em pesquisa, governador, o que a gente tem percebido é uma espécie de platô. Na verdade, a gente tem dois candidatos à frente que, nesse momento, um cresce e o outro cai, em razão dos desdobramentos do escândalo do Banco Master, mas depois dali, terceiro, quarto, quinto, há uma certa estagnação entre os candidatos. Então, o senhor, Ronaldo Caiado e o Renan Santos. Como é que o senhor pretende reverter essa situação nas pesquisas, considerando um ambiente tão polarizado como o que a gente tem? Samir, na minha eleição de 2018, eu assisti e convivi com uma situação exatamente semelhante a essa. Durante todo o tempo, qualquer um pode pegar lá 2018, vai ver na frente Anastasia, depois Pimentel e depois em terceiro ou até quarto lugar o meu nome. Isso prevaleceu 99% da campanha. Só na última semana, quando eu participei dos debates, quando o Mineiro foi avaliar quem eram os candidatos, é que o meu nome cresceu de maneira bastante acentuada e eu fui para o segundo turno, não só em segundo lugar, como em primeiro, e já com uma diferença muito grande. Então, eleição é como se fosse um grande prêmio de Fórmula 1 que fala o seguinte: só pode ter ultrapassagem na última volta. Nas outras não pode. É de acordo com a largada. Tudo muda na véspera da eleição, que é quando o brasileiro, que está muito preocupado com a dívida, com a casa dele, com o filho, com o carro, vai se antenar e avaliar. Eu falo que tem uma classe privilegiada que está acompanhando a eleição, que está discutindo, é aquela que tem condição, primeiro, de ter tempo, condição financeira, de estar olhando para o futuro. Mas 90% dos brasileiros estão preocupados em pagar a conta no fim do mês, porque não estão conseguindo fechar o orçamento doméstico. É a mãe preocupada com o filho, que está às vezes envolvendo com companhias ruins, etc. Então, o brasileiro, ainda mais que tem agora uma Copa, não está nem um pouco se lixando. Eleição, eu costumo dizer, é igual o cardápio de restaurante. A gente abre e vê as opções na hora que chega e vai comer. Ninguém pede o cardápio um mês antes para poder estar avaliando. Um brasileiro mais esclarecido, que é uma minoria, avalia propostas, etc. O voto mais comum na eleição de 22 em Minas Gerais foi o voto Lula-Zema. Para você ver. Não me considero nem um pouco afinado com o presidente, mas a cabeça do eleitor não é uma cabeça cartesiana. Ele vai muito assim, eu achei o Samir simpático, ele é bonito, ele fala isso, fala aquilo, eu vou votar nele. Entende? O eleitor vai muito por aí e ele vai ver esses candidatos só lá na frente. Hoje quem responde pesquisa vai muito na linha. Quem que é o presidente? Quem que foi o presidente? É Lula, Bolsonaro? É esse aqui. Entendeu? Mas as propostas mesmo, os candidatos vão ser avaliados mais na véspera. Mas eu sei que ainda existe, de certa maneira, esses dois polos. Agora, um fato muito interessante. Em Minas isso acabou. Quem acompanha a política mineira sabe que lá não tem mais PT e anti-PT.
O que tem lá hoje é um grupo que eu apoio, Novo PSD, que apoia o Matheus Simões, que foi meu vice-governador e é o atual governador, que é uma pessoa brilhante, e tem um outro grupo lá se articulando, talvez PL, republicanos, etc., que deve indicar um nome, que não tem nada de esquerda. Lá em Minas, a polarização acabou. Mas isso não se reflete no voto mineiro nacional para a presidência. Ainda não, porque o disse. mineiro também está nessa mesma situação. O mineiro nem sabe que eu sou candidato a presidente. Eu ando lá nas ruas, quando eu falo, que coisa boa que você vai ser, nem sabe. Não estão antenados. E quando pergunta quem é que você vai votar, ele só pensa em quem é, em quem ele conhece. Então, na hora certa da sintonia, isso deve acontecer. Não tem nada mais incerto do que uma eleição, não só no Brasil como no mundo. Lá na década de 40, né, tem uma foto muito importante na história, que é o Truman com uma capa de jornal mostrando que o concorrente dele ganhou a eleição. Né? Os jornais já tinham rodado uma edição lá na década de 40 e ele é que levou a eleição. Então, tem muita coisa para acontecer aí e esse ano tem uma semelhança com 18. 18 foi a eleição do antipolítico. Eu e diversos outros outsiders fomos eleitos. E acho que eu sou um dos pouquíssimos sobreviventes daquela leva lá. A maioria já não está aí mais. E esse ano eu falo que é a eleição da indignação. Essa questão do Supremo é uma pedra dentro do sapato de cada brasileiro. Cada vez que eles veem esses ministros que continuam lá nos cargos e que estão se utilizando dos mesmos para enriquecimento, nós estamos levando um tapa na cara. Então, nós vamos ver aí mudanças adiante. E temos ainda a investigação, as delações em curso. Então, está tudo sujeito a ter muita mudança. Governador, naquela eleição de 2018 que o senhor foi eleito Bolsonaro. O senhor foi reeleito e Bolsonaro não. Onde o senhor avalia que Bolsonaro perdeu a eleição de 2022? Foi nos seus próprios erros? E se sim, quais erros foram esses? Ou foi numa circunstância diferente? Por que o senhor acha que Bolsonaro não conseguiu a reeleição, devolvendo para a esquerda a presidência da República, lembrando que já são 5 nos últimos 6 mandatos que o PT leva à eleição? Sim. Ricardo, eu me dei muito bem com o presidente Bolsonaro, convivi com ele 4 anos, eu governador, ele presidente. Com os ministros deles, a mesma coisa, especialmente com o Tarcísio, que foi um dos com quem eu tive mais contato, devido a questões de infraestrutura que entravam Minas Gerais e governo federal, e dei todo o apoio à reeleição dele em 2022, tanto é que eu consegui crescer para ele 600 mil votos. Entre o primeiro turno e o segundo turno, eu fiquei 3 semanas trabalhando para ele. Fui em diversas cidades de Minas, tanto com ele quanto com os outros candidatos que estavam dando apoio a ele, e fizemos esse trabalho. Eu atribuo, apesar do governo dele ter apresentado bons números, né? Lembrando que ele foi um presidente numa condição muito específica devido a ter pegado uma pandemia. Então fica difícil, numa época de pandemia, você avaliar alguns dados econômicos. A economia do mundo todo parou de crescer, os déficits de todos os países aumentaram, mas ele fez avanços que precisam ser reconhecidos. E acho que, na minha opinião, o maior percalço dele, aonde talvez ele tenha transmitido de maneira não muito adequada, foi o posicionamento dele perante a pandemia mesmo, entende? Ali é que eu acho que ele não foi feliz em expressar, lembrando que ele comprou vacina, o brasileiro vacinou, mas ele me parece que polemizou demais um tema que deveria ter ficado para médicos. Lá em Minas Gerais eu deixei para o meu secretário de saúde cuidar.
Eu não sou profissional da saúde, eu não me sinto confortável em estar recomendando medicamento para ninguém, entende? Agora o meu secretário de saúde, que é médico, sim. Então, se ele tivesse feito isso, talvez ele seria aí o nosso presidente hoje. Governador, o senhor já falou que eleição só se resolve na véspera mesmo, né, quando o pessoal vai avaliar, mas o cenário atual, o mais provável que vai acontecer, pelo menos por enquanto, é um segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro. O senhor fez aqui também declarações fortes, tanto quando saiu aquele escândalo do Master, como também continua dizendo que acha muito grave o que aconteceu. A gente sabe que Minas é meio que um mini Brasil, né? O nosso swing state. Quem ganha em Minas ganha a eleição presidencial. Com esse desconforto que o senhor já externou da relação de Flávio com esse escândalo, não fica um pouco complicado o segundo turno, o seu apoio a Flávio lá em Minas? O senhor já disse também que vai estar junto com o adversário do PT, seja ele quem for, né? Seja o senhor ou outro candidato. Como é que vai ficar isso num cenário hipotético aí de um segundo turno entre Flávio e Lula? Ô, Renato, aqui no Brasil vai ser uma situação semelhante à eleição do Chile, que teve aí alguns meses atrás. Alguns candidatos da direita, e no segundo turno nós estaremos todos juntos contra o PT. Posso ter alguma coisa que eu discordo do Flávio, mas eu discordo totalmente do PT, entendeu? Então, nós estaremos juntos no segundo turno com toda certeza, e eu estou trabalhando para ir para o segundo turno. Em Minas Gerais eu já provei que virada é possível e acontece na véspera, não costuma acontecer muito antes, não. Na hora que o brasileiro vê que existe um candidato diferente, que eu venho do setor privado, sempre fui pagador de impostos e não recebedor de impostos. Eu não tenho sobrenome político, eu tenho currículo. Eu criei 5.000 empregos no setor privado, que foi a minha primeira missão de vida, e criei 1.030.000 empregos durante a minha gestão como governador de Minas. Minas, que era um estado quebrado, está arrumado com as contas em dias. Não está milionário, não, mas é um estado que está arrumadinho fazendo investimentos. E eu falo que o Brasil, Renato, precisa de uma chacoalhada. No setor privado usa-se muito aquele termo turnaround. Uma empresa que está em dificuldades, está quebrando, etc., não é alguém de dentro que dá conta do recado, é alguém de fora. Porque quem está dentro, as ideias são semelhantes. E nós já sabemos que os políticos no Brasil acham comum dar emprego para filho, para sobrinho, para tio, não sei mais o quê. Em Minas, apesar do estado ter 300.000 funcionários, eu não levei um parente. Não tem um parente meu que forneceu, que se beneficiou do meu cargo. Tive zero corrupção, zero escândalo durante a minha gestão. Levei só gente competente, que foi escolhida por consultorias de recursos humanos, todos com metas para cumprir. Então eu vejo que o Brasil precisa de uma chacoalhada. E geralmente quem foi criado dentro desse ambiente político que existe no Brasil acha muitas práticas que eu considero totalmente questionáveis comuns, como levar parente, distribuir favores, esse fundão eleitoral partidário, que é importante, mas não poderia ser esse valor. Então, eu vou estar percorrendo o Brasil, mostrando minhas propostas, e tem muita coisa para acontecer até outubro. Governador, olhando para a sua história, são 8 anos de político. Nesses 8 anos, qual foi o seu maior erro? Meu maior erro político. Ô Samir, eu acho que foram muitos, viu? Não foi só um, não. Acho que a gente sempre está errando. Primeiro, eu posso te dizer que eu montei uma equipe excessivamente técnica. Depois eu vi que precisava ter um pouco de política no meio, sabe? Então, se você está na política, você tem de ter gente política. Te dar aqui exemplos. No começo, para superintendências regionais de ensino em Minas Gerais, superintendências regionais de saúde, nós fizemos só processo seletivo.
E às vezes quem passa no processo seletivo não é o melhor. Ele pode ser o melhor tecnicamente, mas ele não consegue se relacionar bem com os prefeitos, com os deputados ali da região. Então, às vezes, a indicação de um deputado estadual, federal, pode ajudar muito. E nós fomos mesclando depois, falamos, deputado, você tem esse sujeito aí que você está falando que ele é muito bom, ele vai passar aqui pelo processo seletivo, a gente via que ele era uma pessoa capacitada e a gente deixava claro para o deputado, ó, se ele cumprir as metas, ele continua. Agora, se ele fizer alguma coisa de errado, ele não vai continuar conosco. E deu mais certo do que você só considerar o lado técnico. Então tem um lado adicional que a gente poderia chamar de humano, que eu vivi isso na empresa, mas que no setor público talvez se chame de político, que tem de ser colocado na balança, entende? E lá em Minas também, eu falo também que eu posso ter, talvez, dado excessiva atenção a questões mais técnicas e menos políticas, até pelo perfil meu também de gestor privado, mas eu fui aprendendo. Ao longo do tempo, esses erros foram diminuindo. Talvez no início do governo, onde houve uma maior concentração. Mas eu continuo errando porque é errando que a gente aprende, né? Você sabe muito bem disso. Governador, a seleção está vendo uma concentração no campo da esquerda em torno do nome de Lula e uma, não quero dizer pulverização, mas uma pluralidade de candidaturas no campo da direita, com o senhor, Caiado, Flávio e Renan. Por que é que a direita brasileira não conseguiu produzir um processo prévio de unificação, de diálogo e de aproximação para fazer frente ao governo Lula, se teve 4 anos para isso, né? Em outras palavras, por que é que há tanta divisão ainda na direita e não se conseguiu produzir um grande partido de bases, um processo político unificador? Ô, Ricardo, quando eu decidi com o Partido Novo o lançamento da minha pré-candidatura, eu estive com o Bolsonaro lá em Brasília, ele ainda não tinha nem colocado a tornozeleira eletrônica, e para comunicá-lo do lançamento, que eu seria pré-candidato, ele falou, Zema, vai à frente, quantos mais candidatos à direita tiver, melhor. Vamos dizer que hoje a gente tivesse só um candidato. Eu penso que o percentual de votos desse candidato único da direita seria menor do que dos nossos somados. Então, isso não resolveria a questão de votação. Mais candidatos sempre significa mais votos. Alguém que lança um candidato a federal, a estadual, a mais, vai trazer no mínimo mais meia dúzia de votos, 1 dúzia de votos, porque nem que seja a família dele ainda vai votar nele e não estaria votando dentro daquele partido ali. Então isso até, eu diria que não atrapalha a direita. Pode significar uma fragmentação, uma divisão, mas como eu disse, no segundo turno nós vamos estar todos juntos. E isso prova, ô Ricardo, até que a direita tem sido mais competente em formar talentos também. Porque qual outro nome que a esquerda teria para estar lançando como candidato a presidente a não ser o do atual? Eu acho que não teria. E vai ser a última vez que ele vai participar de uma eleição, provavelmente. Até porque ele não pode ser reeleito e pela própria idade dele também, que numa possível reeleição lá na frente já vai estar beirando uns 90 anos de idade ou por aí. Então, eu não vejo isso como uma fraqueza da direita, eu vejo até um contexto diferente. A direita ainda não tem encontrado, talvez, um caminho, mas é o que eu vou mostrar para o brasileiro. Eu vejo que pela minha trajetória,
Eu sou um tanto quanto o que muitos brasileiros pretendem na vida, que é empreender, que é ter uma situação melhor, sem depender do governo. Eu fui para a política, eu não sei se você sabe, foi por indignação, devido à recessão de 2015 e 2016. Naquela recessão, eu era o presidente da empresa, foram os 2 piores anos da minha vida. Eu tive de reduzir o quadro da empresa em mais de 2.500 funcionários. Aquilo me causou um dano emocional gigantesco. Tive de ir no psiquiatra, porque eu não sentia gosto de comida, eu não conseguia dormir, etc. E aí é o que eu comecei a enxergar. O que adianta você estudar muito, ser um bom profissional, montar um bom negócio se você está num país que está afundando? E estava afundando por conta do PT, por causa da Lava Jato, do impeachment, daqueles escândalos em série que nós tivemos lá em 2015, 16, 17, que foi no ápice ali. Aquilo é que me levou para a política. Eu estou na política hoje por causa do PT, que ele mostrou que o Brasil, naqueles 2 anos, foi o único país do mundo que engatou marcha ré. O mundo todo crescendo. Todos os alunos tirando nota 9. O Brasil tirou nota 2. Por causa do PT, do Lula e da Dilma. Aquilo é que me fez entrar na política. Eu falei, não adianta trabalhar muito, não. Você precisa participar também, porque senão são esse pessoal que está aí, esses bandidos, que vão estar tomando conta do país. Então a minha bandeira é essa, e eu vou estar sempre contra o PT. Então a direita pode contar comigo. Governador, olhando ainda para a eleição, é um consenso que o voto dos evangélicos pode ser algo bem decisivo para esse pleito. Qual que é a relação do senhor com esse segmento? O senhor acha que uma mistura entre política e religião é bem aceitável? Essa questão do Estado laico, como é que o senhor avalia a entrada, inclusive, dos evangélicos na política? Ô Renato, primeiro eu venho de uma família católica, acredito em Deus, não sou aquele católico que vai regularmente à missa, mas estou sempre orando e muito mais laborando. Acho que Jesus deixou muito claro, ore e labore, E, sinceramente, eu tenho laborado muito e laborei minha vida toda. Tanto é que está lá a empresa funcionando, gerando mais de 5.000 empregos. Uma empresa que era desse tamanhozinho e que, quando eu saí, tinha multiplicado centenas de vezes o seu porte aí. Mas Deus sempre me iluminou. Eu estou com 61 anos, não posso reclamar de nada. Tenho 2 filhos que não dependem de mim, que são autônomos. Minha filha mora em Londres, até o meu sonho é que brasileiros que estão lá fora voltem para o Brasil. 5 milhões de brasileiros morando fora. E a gente precisa dar um jeito nesse país. Em El Salvador, eu não citei, 300 mil salvadorenhos que moravam nos Estados Unidos já voltaram. O documentário de vocês toca nesse ponto? Eu não recordo bem. Esse número especificamente, acho que não. O turismo triplicou e 300 mil salvadorenhos voltaram. Então, eu vejo que a religião tem um papel extremamente importante. Durante o meu governo em Minas Gerais, eu acompanhei muitas obras lá em Minas Gerais, que são conduzidas pelas igrejas, principalmente evangélicas, e o número de casamentos que eles salvam, que eles tornam mais felizes, o número de pessoas que eles afastam da bebida, da droga, de outros vícios mais, é coisa que ninguém consegue mensurar. E por mais que a gente tenha um Estado operante, eficiente, o Estado nunca vai conseguir fazer esse trabalho na ponta, como os templos e as igrejas fazem. Então, é um trabalho que precisa ter, na minha opinião, total reconhecimento e, se possível, apoio por parte do Estado, no sentido de reconhecer esse trabalho social, assistencial gigantesco que essas instituições fazem hoje. O Estado não tem condição
de ser, vamos dizer, esse abraço humano, mas o pastor que está lá na ponta tem condição de fazê-lo muito melhor do que qualquer tecnocrata, burocrata do Estado. Então nós temos de dar esse reconhecimento e fazermos de tudo para que essas igrejas consigam desempenhar adequadamente esse trabalho, sem nenhum tipo de ônus referente à parte tributária, sem nenhum tipo de questionamento referente àquilo que eles fazem. Então é algo que eu enxergo dessa maneira aí, precisa de reconhecimento. Governador, sobre a atuação do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, em alguns momentos, especialmente quando da taxação, houve uma recuperação da popularidade do presidente Lula em razão da atuação dele lá. Não necessariamente em razão da atuação, mas da repercussão que se deu ante a taxação. Como é que o senhor avalia essa atuação do Eduardo Bolsonaro fora do Brasil? E a leitura do senhor é que ela foi mais benéfica ou mais prejudicial à direita brasileira? Ô Samir, relações internacionais do Brasil é conduzida pelo Itamaraty, né? Qualquer um que entre e queira fazer alguma outra coisa, muito provavelmente está, de certa maneira, fazendo algo que pode somar ou está subtraindo. No caso dele, em específico, eu diria que até a intenção pode ter sido boa. Agora, o resultado nós, com relação à tarifa, não estamos assistindo, né? Tivemos um tarifaço e vamos ter novamente, já está aí sendo preparado, etc. Então, eu vejo que boa parte de tudo que o Brasil está recebendo de retaliação é devido a um governo Lula que tem no seu DNA questionar Estados Unidos. E começa por ter sido próximo de Fidel Castro, Cuba, Hugo Chávez e Nicolás Maduro, Venezuela, regime autoritário do Irã e outras nações que são claramente anti-americanas. Quando os Estados Unidos estão retaliando o Brasil, eu vejo que é muito em virtude dessas ações do Lula. Ele pode estar tentando contribuir lá, mas uma pessoa isoladamente contribuir numa relação internacional num país que tem essas posições é muito difícil. Mas respeito o trabalho, a tentativa dele, resultado é outra questão. E nós já falamos sobre o governo Trump reconhecendo o PCC e Comando Vermelho como terroristas. Também como um possível fruto dessa ação do Eduardo, que foi citada, né? Também, né, esteve na pauta. Mas eu queria lhe perguntar especificamente sobre o governo Trump. Qual é a visão que o senhor tem do governo americano? Por um lado, essa questão que pode ajudar o Brasil na segurança pública, por outro, tem as tarifas, tem uma posição bastante dura em relação à imigração, a guerra no Oriente Médio. Eu queria de que maneira o senhor avalia o governo Trump e as suas consequências para o Brasil? Ricardo, acho que aí tem duas considerações. Primeiro, o Trump percebeu mais do que outros presidentes americanos o crescimento da influência da China e tem tentado frear um pouco isso, o que é meritório, né? Uma nação que vem fazendo uso de muitos artifícios, dumping, invadindo outros países, como o aço aqui no Brasil, para poder ganhar mercado a qualquer custo. Mas eu vejo com uma certa restrição o modo dele conduzir. Acho que com muita pirotecnia, com muito desgaste, vou anexar o Canadá, etc. Eu acho que isso não cai bem. Eu sou um sujeito que vou mais pelo lado do comedimento, você entendeu?
a China está nos ameaçando, tudo bem, vamos criar aqui mecanismos, mas agora fazer todo um teatro, etc., talvez até eu esteja errado e ele esteja certo. Mas, sinceramente, não é muito um estilo, e parece que a desaprovação dele lá dentro dos Estados Unidos está altíssima, né? Parece que a vida do americano, mesmo com tudo isso que ele tem feito, não tem melhorado como se esperava. Mas vejo que a grande preocupação dele talvez seja essa, faz sentido, e lembrando que o Brasil tem criado uma relação de dependência cada vez maior com a China. Eu sou do varejo, nunca é bom você ter um cliente que responda por 30%, 40% das suas vendas. Você tem de vender para o mundo todo, e não para 1 ou 2 países ali que uma hora eles falam, não vou comprar mais. Nós vamos ter uma crise econômica aqui gigantesca. E me parece que o PT acha que a China está só querendo beneficiar. Pode ser nesse momento e no longo prazo. Vai vir pressão, vai vir outras coisas aí. Então, essa relação internacional do PT, para mim, é bem equivocada. Uma aproximação desmensurada com ditaduras, principalmente, que eu comentei, e um afastamento do Ocidente, que são os países cristãos, com os quais nós nos identificamos, temos uma história em comum. O senhor, como presidente da República, reaproximaria o Brasil dos Estados Unidos em detrimento da China? Do Ocidente, que era o Brasil na OCDE. Seria um selo de qualidade para o Brasil. Governador, a gente está caminhando aqui para a rodada final de perguntas. A gente observa um fenômeno, principalmente entre os mais jovens, cada vez mais, de uma divisão clara entre homens e mulheres, né? Então, os homens com uma tendência mais à direita, mulheres cada vez mais votando à esquerda. Claro, generalizando aqui, né? Como é que o senhor vê essa guerra dos sexos que está se apresentando? Teve esse PL da misoginia agora no Congresso também. Como é que o senhor votaria nisso? Porque, por um lado, também, quem vota contra pode ser tido contra as mulheres. Como é que o senhor está encarando esse momento em relação a esse fenômeno social? Essa questão realmente procede. Os homens mais nesse posicionamento, quando eu entro lá na minha rede social e acompanho comentários, posicionamento, isso, Renato, fica muito perceptível, né? Mas eu, que já tenho 61 anos, e por ser do interior de Minas, eu tenho uma visão conservadora de mundo, né? Para mim, banheiro são 2, banheiro masculino e banheiro feminino. E vai no masculino quem nasceu homem, né? E não quem... e no feminino quem nasceu mulher também. E não quem fez alguma alteração durante a vida. Então, minha visão sobre esse tema é muito simples. O que deu certo durante toda a história da humanidade, que fez o mundo desenvolver, que melhorou a vida de bilhões de pessoas, porque, de repente, alguns acham que está desconsiderando outros, tem de ser tudo alterado. Eu não tenho nada contra a orientação sexual de ninguém. Se alguém quer mudar de sexo, é problema individual, só acho que deveria ter uma idade mínima, né? Acho que 21 anos, no mínimo, porque muita gente se arrepende até de fazer tatuagem depois. Você já pensou de mudar de sexo, né? Então, eu vejo que são temas de fórum íntimo, que deve-se respeitar as decisões individuais. Eu sou um sujeito que respeita a opinião de todo mundo, desde que ele não queira afetar a vida dos outros, né? Se ele quiser fazer determinada... Não sou favorável à droga, não, mas essa questão dele ter a tal orientação sexual, tudo bem. E com relação a isso que foi votado no Congresso, eu vou nesse posicionamento meu. Eu acho que é um tema que tem de ser analisado com profundidade. Teve coisa lá que foi acrescentada, alterada, retirada de última hora. Eu não me lembro bem aí os detalhes. Eu sei que o pessoal do meu partido falou isso aqui, virou uma coxa de retalho, não dava para ser votado de cabo a rabo. Tem coisa aqui que é boa, tem coisa que é ruim, foram misturando,
fruta boa com fruta podre ali, você entendeu? Então eu acho que precisa dar uma destilada naquilo ali para fazer algo adequado. Temos de respeitar as minorias, agora as minorias não podem desrespeitar a maioria também, né? E a gente vê no Brasil que alguém que às vezes é homossexual, nada contra, e ele quer impor essa vontade dele ou quer se mostrar que ele é superior porque ele é isso. E ninguém é superior a ninguém. Então eu acho que precisa ter um certo comedimento aí e eu sou muito da seguinte posição. Aquilo que foi construído durante a nossa civilização, que se mostrou bom como a família, você não pode querer destruir numa geração em duas, né? E milhares e milhares de anos. Vamos dizer que a nossa civilização tem aí 5.000 anos, né, que começou aí. Todas elas no Oriente, no Oriente Médio, no Ocidente, valorizaram a família, né? Sempre foi o núcleo. E agora chega alguém aí e fala, família não vale nada, não sei o quê. Não é bem assim não. E pior, querendo influenciar os outros. Isso é que é pior. Porque se ele falasse, não, eu vou fazer diferente, menos mal. Não, mas ele quer implantar isso na cabeça dos outros. E o Estado nunca vai fazer aquilo que as religiões fazem e principalmente aquilo que as famílias fazem. Nunca. Né? Nunca. É preciso preservar esses valores aí. Governador, como pergunta final, as alianças estão postas e tudo pode acontecer. Existe chance de nós termos uma aliança Ronaldo Caiado e Zema no primeiro turno? Samir, o Novo, como eu disse, fez alianças com o PL nos estados do Sul, fez aliança em Goiás com o PL e fez aliança com o PSD em Minas Gerais. Lá em Minas nós já fizemos aliança. O meu ex-governador, vice-governador, é do PSD hoje, que é o mesmo partido do Caiado. Então lá em Minas nós estamos caminhando junto. Me dou bem com o Caiado, me dou bem com o Kassab. Lá na frente, dependendo de tudo que vier a acontecer aí, nenhuma conversa está descartada, não. Nenhuma conversa é descartada, não. Mas eu e o Caiado temos nos posicionado, nós vamos levar as nossas campanhas e vamos estar juntos no segundo turno. Mas a gente sabe que na política até o impossível acontece. Governador, o senhor fez uma defesa da família, dos valores ocidentais, um posicionamento bastante conservador, falou em ter um secretário da Escola Austríaca de Economia, que é bastante liberal. Queria só, como é que o senhor se define ideologicamente? Se tivesse que, a gente sabe que os rótulos e os carimbos são sempre imperfeitos, mas é na linha do liberal na economia e conservador nos costumes, é por aí? Bem nessa linha, viu, Ricardo? Bem nessa linha. Eu sei que o liberal na economia, num país como o Brasil, que carrega o custo Brasil, você tem de fazer as suas ponderações aí. Você falar, o Brasil vai ter tarifa zero para todos os produtos importados, nós vamos destruir o nosso parque produtivo aqui, porque quem produz no Brasil está pagando juros de 20% ao ano na hora de pegar dinheiro no banco, tem uma legislação trabalhista que é a mais complexa do mundo, tem um custo tributário, uma complexidade, ainda a reforma tributária não aconteceu, é a mesma coisa que você disputar uma corrida olímpica aí calçando um tênis de 2 quilos no pé. E os seus adversários estão ali com um tênis Nike de 100 gramas. Corre que o chinês vem te pegar. Você vai chegar em último lugar. Então, você tem de fazer os devidos ajustes. Não dá para sair liberando geral, não, que você quebra todo mundo. Mas eu sou favorável à economia de livre mercado, sim, a reduzir a burocracia. Foi o que nós fizemos em Minas Gerais para poder gerar esses mais de 1 milhão de empregos lá. Muito bem, queria agradecer a presença do governador Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República pelo Partido Novo. Agradecer aos colegas, Ricardo Gomes, Semerage, agradecer a você que nos acompanhou até aqui
deixar aí um minutinho final para o governador mandar uma mensagem para o nosso público. Obrigado, Renato. Renato, o que eu quero dizer aqui para o nosso público é que eu acredito muito no Brasil, que já superou grandes dificuldades. O Brasil tem um território enorme, tem energia limpa, como nenhum outro país do mundo tem, ainda que pode ser aumentada. Um povo que acredita no futuro, um povo que acredita em Deus. Temos uma agricultura de ponta no Brasil. Já mostramos que tem um Brasil que dá certo. O problema do Brasil, eu sempre falo, não é falta de recurso. O problema do Brasil é sobra de ladrão. E no dia que a gente resolver esse problema, o Brasil não é um país fracassado, um país condenado. Ele é um país, sim, roubado. E em outubro nós vamos ter agora a opção de decidirmos se nós queremos que o Brasil continue na mão dos intocáveis que estão lá em Brasília ou se nós vamos colocar o Brasil na mão dos brasileiros de bem. E eu estou confiante, é agora ou nunca que nós vamos fazer essa mudança. Muito obrigado. Obrigado, senhor. O governador citou algumas vezes aqui o documentário sobre El Salvador, né, que a Brasil Paralelo produziu. Está disponível aqui no nosso YouTube. Se você for membro, virar assinante da BP, tem os conteúdos exclusivos também na nossa plataforma. Aproveite aqui que a gente está com uma condição especial para você se tornar membro com pagamento mensal, não assinatura anual, mas só para quem usar o link aqui dessa transmissão do YouTube. Muito obrigado mais uma vez e até breve.